E se eu te dissesse que na época do Antigo Testamento, meninas de 12 anos eram vendidas em casamento como se fossem mercadorias, que as pessoas comiam gafanhotos no café da manhã, tratavam doenças com práticas que hoje consideraríamos tortura, e que gigantes de 3 metros de altura andavam pela terra. E ainda nesse vídeo você vai descobrir como se vivia sob a ameaça constante de pragas divinas. Quais eram os rituais com sangue que fariam qualquer um desmaiar hoje? E como era o perturbador mundo dos sacrifícios que incluíam até mesmo seres humanos? Imagine você acordando numa manhã qualquer e descobrindo que sua filha, de apenas 12 anos, seria vendida em casamento por um homem 3 vezes mais velho. Pois bem, no mundo do Antigo Testamento, isso não só era comum, como era considerado perfeitamente normal. E olha só que curioso. As mulheres eram literalmente tratadas como propriedade dos homens. Primeiro do pai e depois do marido. Na época dos patriarcas, um homem podia ter quantas esposas pudesse sustentar. Tá, mas e aí? Abraão tinha Sara, mas também tinha Agar. E isso gerava conflitos familiares intensos que moldavam destinos inteiros. Jacó casou com Lia e Raquel, numa história de trapaça familiar que parece novela mexicana. Trabalhou 7 anos por Raquel, foi enganado com Lia e teve que trabalhar mais 7 anos pela mulher que realmente amava. E não parou por aí. Ainda teve filhos com 2 servas, Bila e Zilpa, totalizando 4 mulheres e 12 filhos que dariam origem às 12 tribos de Israel. Salomão, segundo os registros bíblicos em 1 Reis 11, teve nada menos que 700 esposas e 300 concubinas. E sabe o mais impressionante? Muitas dessas mulheres eram princesas estrangeiras, casamentos políticos que serviam para selar alianças entre nações. Mas teve um preço. Essas mulheres trouxeram seus deuses pagãos e desviaram o coração de Salomão, levando-o ao declínio do reino. As mulheres não tinham direito à herança, não podiam escolher seus maridos e eram consideradas impuras durante o período menstrual, tendo que se isolar da família por 7 dias. O dote? Isso era pago pelo noivo à família da noiva, como se estivesse comprando um bem valioso. 50 moedas de prata era o preço padrão, o mesmo valor de um escravo. E em casos de dívida ou guerra, as filhas podiam ser vendidas como escravas. Na lei descrita em Êxodo 21, uma filha vendida como escrava não tinha os mesmos direitos de libertação que um homem. E se o marido dela morresse? A viúva ficava à mercê do parente mais próximo do falecido, que decidia se casava com ela ou não. Mas espera que a história fica ainda mais surpreendente. Além de toda essa situação dramática das mulheres, o Antigo Testamento nos conta sobre um tempo em que seres celestiais caminhavam entre os humanos. Gênesis 6 relata que os filhos de Deus, interpretados como anjos, viram que as filhas dos homens eram bonitas e as tomaram como esposas. E é aí que surge o mistério dos Nefilins. Esses seres nascidos da união entre anjos e mulheres eram descritos como gigantes, heróis da antiguidade, homens de renome. Alguns estudiosos acreditam que eles mediam mais de 3 metros de altura e eram guerreiros temidos por todos. No livro apócrifo de Enoque, é relatado que esses anjos ensinaram aos humanos conhecimentos proibidos: metalurgia, cosmética, magia, astrologia e até mesmo a arte da guerra. E se você acha que isso já é impressionante, saiba que havia várias raças de gigantes naquela época. Os Anaquins eram tão altos que faziam os israelitas se sentirem como gafanhotos. Os Emins habitavam a região de Moabe e eram considerados tão temíveis quanto os Anaquins. Os Refaíns dominavam a região de Bazã, e seu rei Og tinha uma cama de ferro que media 4 metros de comprimento. Golias,
O famoso gigante derrotado por Davi media quase 3 metros de altura, tinha uma armadura que pesava cerca de 60 quilos e a ponta de sua lança pesava 7 quilos. Mas ele não era o único. Tinha 4 irmãos igualmente gigantescos que foram mortos pelos guerreiros de Davi. As mulheres dessa época viviam sob constante medo não apenas dos homens que as controlavam, mas também desses seres sobrenaturais que podiam cruzar seu caminho. Havia lendas de gigantes que roubavam mulheres para serem suas esposas, histórias passadas de geração em geração que aterrorizavam as jovens israelitas. Se você está impressionado com como eram tratadas as mulheres e com a existência de gigantes, comente agora. Eu quero saber mais, para mostrar que está acompanhando essas revelações chocantes. E se você pensa que isso já é perturbador, prepare-se para descobrir no próximo capítulo o que as pessoas comiam, incluindo insetos e sangue, as práticas médicas bizarras que matavam mais do que curavam, e como era viver sob a constante ameaça de um Deus, que naquela época demonstrava uma face muito mais cruel do que imaginamos. Agora imagine que você está sentado para o café da manhã e, em vez de pão com manteiga, tem um prato cheio de gafanhotos torrados com mel. Pois é, no Antigo Testamento isso era considerado uma refeição comum e até nutritiva. Levítico 11 lista os insetos que podiam ser comidos: gafanhotos, grilos, locustas e besouros saltadores. E olha só que curioso, João Batista sobreviveu comendo gafanhotos e mel silvestre no deserto. Essas criaturas eram consideradas tão importantes que quando uma praga de gafanhotos atacava, significava punição divina, mas quando apareciam em quantidades normais, eram uma bênção alimentícia. A dieta era tão restrita que comer o alimento errado podia significar sentença de morte. Carne de porco, proibido. O porco era considerado o animal mais impuro de todos. Frutos do mar sem escamas, impuros. Camarão, lagosta, ostras, nada disso estava no cardápio. Misturar carne com leite? Nem pensar. Por isso, até hoje, os judeus ortodoxos mantêm cozinhas separadas para laticínios e carnes. Mas tinha comidas que hoje consideraríamos estranhas, porém permitidas. Comer gordura animal era um luxo, beber sangue de certos animais era proibido, mas a gordura não. Comer frutas diretamente do chão era impuro, mas se caíssem numa cesta, estavam liberadas. E acredite, pão feito com esterco humano foi ordenado por Deus ao profeta Ezequiel como símbolo do que aconteceria durante o cerco de Jerusalém. Mas o que realmente vai fazer você perder o sono é pensar nas práticas médicas da época. Tinha lepra? Você era isolado da sociedade, considerado morto em vida. Tinha que gritar impuro, impuro, ao se aproximar de alguém. A doença poderia ser qualquer condição de pele, mas o tratamento era sempre o mesmo: isolamento total, sangramento. A solução era mais sangramento. Acreditava-se que retirar sangue do corpo curava doenças. Dor de cabeça? Faziam furos no crânio para liberar os espíritos malignos. Infecções? Aplicavam esterco de pomba na ferida. E para purificação após tocar um morto, água misturada com cinzas de uma novilha vermelha queimada era aspergida sobre a pessoa por 7 dias. A mulher com fluxo de sangue por 12 anos, relatada nos evangelhos, ela gastou toda a sua fortuna com médicos que provavelmente a submeteram a sangrias, poções de ervas venenosas e rituais dolorosos que só pioraram sua condição. Mas a parte mais perturbadora dessa história é quando conhecemos a face implacável de Deus naqueles tempos. Lembra do dilúvio? Deus se arrependeu de ter criado a humanidade e decidiu exterminar tudo com água. Apenas Noé e sua família sobreviveram. Bilhões de pessoas, incluindo crianças, bebês ainda no ventre, animais inocentes, todos morreram afogados em 40 dias de chuva incessante. E as pragas do Egito? Vamos contar uma por uma.
Deus transformou toda a água em sangue. Imagine rios, lagos, até a água dos jarros virando sangue, os peixes morrendo, o fedor insuportável. Depois, vieram milhões de rãs invadindo casas, camas, fornos. Então surgiu uma infestação de piolhos que cobriu homens e animais. Em seguida, enxames de moscas que escureceram o céu. Todo o gado egípcio morreu de uma peste fulminante, enquanto o gado israelita permaneceu intacto. Úlceras purulentas cobriram o corpo das pessoas, desde o faraó até o mais humilde servo. Chuva de granizo misturada com fogo caiu do céu, destruindo plantações e matando qualquer um que estivesse ao ar livre. Gafanhotos devoraram o que sobrou, cobrindo o solo como um tapete vivo. 3 dias de escuridão total, tão densa que podia ser tocada, envolveu o Egito. E por fim, numa única noite terrível, todos os primogênitos egípcios, desde o filho do faraó até o filho do prisioneiro mais insignificante, morreram misteriosamente. A ordem para Abraão sacrificar seu próprio filho Isaque, um teste que beirava a crueldade psicológica. Imagine a angústia de um pai carregando lenha para queimar seu próprio filho. O garoto perguntando inocentemente onde estava o cordeiro para o sacrifício. Sodoma e Gomorra, cidades inteiras destruídas por fogo e enxofre, com todos os habitantes. Homens, mulheres, crianças, animais, queimados vivos. A mulher de Ló, transformada em estátua de sal apenas por olhar para trás, demonstrando curiosidade humana. E sabe o que é mais chocante? Quando os israelitas adoraram o bezerro de ouro, Deus ordenou que irmão matasse irmão, e cerca de 3.000 pessoas foram executadas num único dia. Os levitas percorreram o acampamento com espadas, matando amigos e parentes sem piedade. Era um Deus que exigia obediência absoluta e punia com severidade extrema qualquer desvio. E se você acha que já viu o suficiente para ter pesadelos, espere até descobrir no próximo capítulo as punições brutais que eram aplicadas, incluindo o apedrejamento público, onde a própria família tinha que jogar as primeiras pedras. As mutilações como castigo comum, incluindo olhos arrancados e mãos decepadas. E o perturbador mundo dos sacrifícios que às vezes incluíam seres humanos sendo queimados vivos. Você consegue imaginar uma multidão furiosa cercando uma pessoa, cada um segurando uma pedra na mão, pronto para atirar até que a vítima morra em agonia? Pois bem, o apedrejamento era uma das formas mais comuns de execução no Antigo Testamento. E olha só que perturbador. Bastava trabalhar no sábado. Sim, apenas coletar lenha no dia sagrado, cometer adultério, blasfemar contra Deus ou até mesmo ser um filho rebelde para receber essa sentença de morte. E tinha um detalhe macabro. A própria família da vítima tinha que jogar as primeiras pedras. O pai apedrejando o próprio filho, o marido apedrejando a esposa, os irmãos participando da execução. E a comunidade toda era obrigada a participar. Recusar-se era considerado cumplicidade com o crime. A brutalidade não parava por aí. O famoso olho por olho, dente por dente, era aplicado literalmente. Perdeu a visão de alguém? Tinha o próprio olho arrancado com uma lâmina quente. Quebrou o dente de outro? Perdia o seu, arrancado com pinças. E havia casos ainda piores. Ladrões podiam ter as mãos decepadas com machados cegos para aumentar o sofrimento. E quem blasfemasse contra Deus tinha a língua cortada ou perfurada com ferro em brasa. A escravidão, totalmente legalizada e institucionalizada. Um pai podia vender sua filha como escrava, e ela jamais seria libertada como os escravos homens. O preço? Geralmente 30 moedas de prata, o mesmo valor pelo qual Judas traiu Jesus. E se um escravo fugisse e fosse capturado? As consequências eram terríveis. Marcação com ferro quente no rosto, mutilações, como cortar tendões para impedir nova fuga, e até execução pública, como exemplo para outros escravos. Havia um ritual especialmente cruel.
Se um escravo decidisse ficar com seu senhor após o período de servidão, seu ouvido era furado com uma sovela contra a porta da casa, marcando-o como propriedade perpétua. E agora, prepare-se para a parte mais macabra: os sacrifícios. Milhares de animais eram mortos diariamente no templo. O sacerdote cortava a garganta do animal, coletava o sangue em bacias de ouro, espalhava-o pelos chifres do altar e pelo chão. As entranhas eram removidas, lavadas e queimadas. O cheiro de sangue e carne queimada era constante em Jerusalém. E tinha regras específicas: para pecados graves, um touro; para pecados menores, um cordeiro. Os pobres podiam oferecer pombas e os muito pobres apenas farinha. Mas o sangue era essencial. Sem derramamento de sangue não há perdão, dizia a lei. Mas havia algo ainda mais perturbador: indícios de sacrifícios humanos. A história da filha de Jefté é arrepiante. Ele prometeu sacrificar a primeira coisa que saísse de sua casa se vencesse uma batalha. Quem saiu dançando com tamborins para celebrar sua vitória? Sua única filha. E o mais terrível, o texto sugere que ele cumpriu o voto, dando-lhe 2 meses para lamentar sua virgindade antes do sacrifício. O Vale de Inom, perto de Jerusalém, era conhecido como o lugar onde crianças eram queimadas vivas em sacrifício ao deus Moloque. Os pais colocavam seus bebês nos braços incandescentes da estátua enquanto tambores abafavam os gritos. Esse lugar se tornou tão amaldiçoado que Jesus o usou como símbolo do inferno, Gêena. Mas os eventos sobrenaturais dessa época desafiam nossa compreensão. Lembra da história de Corá? Ele desafiou Moisés e de repente a terra se abriu sob seus pés, engolindo-o vivo, junto com toda a sua família, servos, tendas e bens. O chão se fechou sobre eles, como se nada tivesse acontecido. E não para por aí. Quando 250 homens apoiaram Corá, fogo desceu do céu e os consumiu instantaneamente. A Arca da Aliança era um objeto de poder aterrorizante. Quando Uzá tocou nela para impedir que caísse do carro de bois, foi fulminado instantaneamente. Seu corpo carbonizado caiu no chão como advertência. Quando os filisteus a capturaram, tumores malignos surgiram em toda a população. Ratos infestaram suas cidades e seus deuses caíram e se quebraram diante dela. 7 meses de terror até que a devolveram com ofertas de ouro. E mais, quando os curiosos de Bet-Semes ousaram olhar dentro da arca, 70 homens caíram mortos instantaneamente. Seus corpos encontrados com expressões de horror absoluto. O poder era tão grande que apenas os levitas, usando vestes especiais e seguindo rituais específicos, podiam se aproximar dela. A vara de Arão, que se transformou em serpente diante do faraó, não foi um truque. Ela devorou as serpentes dos magos egípcios. O Mar Vermelho que se abriu formou paredes de água de centenas de metros de altura. O maná que caía do céu tinha gosto de mel, mas apodrecia-se guardado, exceto na véspera do sábado. A rocha em Horebe jorrou água suficiente para milhões de pessoas e seus animais. E as pragas instantâneas. Miriam, irmã de Moisés, ficou leprosa na hora só por falar mal do irmão. Sua pele ficou branca como neve instantaneamente. Uzias, rei de Judá, ao tentar queimar incenso no templo, foi atingido por lepra na testa diante dos sacerdotes. Geazi, servo de Eliseu, ao mentir e cobiçar presentes, recebeu a lepra de Naamã, ele e toda a sua descendência. Se você está chocado com essas punições brutais, comente: isso é inacreditável. E me diga qual dessas histórias mais te impressionou. E prepare seu coração para o último capítulo, onde você vai descobrir as ordens divinas para exterminar povos inteiros, incluindo genocídios onde até bebês eram mortos. Os rituais de sangue mais perturbadores, envolvendo automutilação e possessão,
e como era viver em um mundo onde profetas prediziam o fim dos tempos com visões apocalípticas terríveis, e onde práticas que hoje seriam consideradas crimes hediondos eram parte das celebrações religiosas. E agora chegamos ao momento mais sombrio de todos. Você consegue imaginar uma ordem divina para exterminar uma cidade inteira? Pois é exatamente isso que aconteceu em Jericó. A ordem era clara e aterrorizante: matar todos, homens, mulheres, crianças, bebês, idosos e até animais. Josué executou essa ordem sem piedade. Espadas atravessaram corpos de crianças nos braços de suas mães, anciãos foram decapitados e até os animais domésticos foram massacrados. E não foi caso isolado. Os amalequitas, Deus ordenou seu extermínio total através do profeta Samuel. A ordem específica: vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas e desde os camelos até os jumentos. Saul foi punido não por matar demais, mas por matar de menos. Ele poupou o rei e alguns animais. Os midianitas, mesma coisa. Moisés ficou furioso quando seus soldados pouparam as mulheres e crianças, ordenando que matassem todos, exceto as virgens que seriam tomadas como espólio de guerra. 32.000 virgens foram distribuídas entre os soldados como propriedade. Os meninos, todos executados, alguns ainda mamando no peito de suas mães. Cidades inteiras foram dedicadas à destruição. O termo hebraico Eren significava consagrar algo a Deus através da destruição total. Ai, Hazor, Laquis, Eglon, todas sofreram o mesmo destino. Os arqueólogos encontram camadas de cinzas e ossos carbonizados que confirmam esses massacres. E os rituais? Prepare-se para o mais perturbador. Sangue era espirrado nas paredes, nos altares, nas pessoas. Os sacerdotes andavam descalços em poças de sangue animal que chegavam aos tornozelos. O chão do templo tinha canaletas para escoar o sangue para o vale do Cedron, tingindo o riacho de vermelho. Havia o ritual do bode expiatório. 2 bodes eram trazidos, um sacrificado e seu sangue espalhado no Santo dos Santos. O outro recebia simbolicamente todos os pecados do povo através da imposição de mãos do sumo sacerdote. Depois, era levado ao deserto para morrer de fome e sede, ou ser empurrado de um penhasco. Mas os rituais pagãos eram ainda piores. Os profetas de Baal, no confronto com Elias, cortavam-se com facas e lanças até o sangue jorrar, dançando freneticamente por horas. Sacerdotes de Moloque tocavam tambores para abafar os gritos das crianças queimadas vivas. Em Canaã, a prostituição ritual era comum. Homens e mulheres se prostituíam nos templos como ato de adoração. Os nazireus faziam votos que incluíam nunca cortar o cabelo ou a barba, não tocar em mortos, nem dos próprios pais, e não comer uvas ou qualquer derivado. Sansão era nazireu desde o nascimento, e seu poder estava ligado a esse voto. Quando Dalila cortou seu cabelo, ele perdeu sua força sobrenatural. Mas nada se compara ao mundo sobrenatural que permeava aquela época. A bruxa de Endor conseguiu invocar o espírito de Samuel dos mortos para falar com o rei Saul. Isso mesmo, necromancia na Bíblia. O espírito apareceu como um ancião, envolto em um manto, e Saul caiu com o rosto em terra, apavorado. Samuel profetizou sua morte no dia seguinte, o que se cumpriu. O Vale dos Refaíns era conhecido como a terra dos espíritos dos gigantes mortos, um lugar tão assombrado que ninguém ousava passar por lá à noite. Pastores relatavam ouvir vozes profundas e ver sombras gigantescas se movendo entre as rochas. Diziam que os espíritos dos nefilins ainda vagavam por ali, buscando vingança. Os profetas viviam em estado de êxtase. Ezequiel teve visões que desafiam a compreensão.
rodas dentro de rodas cobertas de olhos, criaturas com 4 faces, homem, leão, boi e águia, tronos de safira, e foi transportado pelo cabelo através do ar até Jerusalém. Comeu um rolo de pergaminho que tinha gosto de mel e ficou mudo por semanas. Daniel não apenas interpretava sonhos, mas sobreviveu uma noite inteira na cova dos leões. Os leões, famintos a ponto de devorar imediatamente os acusadores de Daniel, quando jogados na cova, ficaram mansos como gatinhos na presença do profeta. Ele também viu visões de impérios representados por bestas monstruosas emergindo do mar. Elias foi alimentado por corvos que traziam pão e carne, multiplicou azeite e farinha, ressuscitou mortos, fez descer fogo do céu que consumiu não apenas o sacrifício, mas também as pedras do altar, e foi arrebatado aos céus em uma carruagem de fogo puxada por cavalos flamejantes, em meio a um redemoinho. E as festas religiosas escondiam práticas que hoje seriam crimes hediondos. Durante a adoração ao bezerro de ouro, as pessoas se entregaram a orgias desenfreadas, bebedeiras e danças lascivas. Nos cultos a Baal, havia prostituição ritual envolvendo crianças, sacrifícios humanos e automutilação em massa. O festival de Astarote incluía ritos de fertilidade com orgias públicas, onde até crianças eram iniciadas sexualmente. Em Baal Peor, os israelitas participaram de rituais que incluíam comer sacrifícios oferecidos aos mortos, práticas sexuais com sacerdotisas do templo e automutilação. 24 mil morreram na praga resultante. O sobrenatural era tão presente que objetos comuns ganhavam poderes divinos. O cajado de Moisés se transformou em serpente. Abriu o Mar Vermelho, fez água brotar da rocha e trouxe pragas sobre o Egito. O manto de Elias dividiu o rio Jordão e passou seu poder profético para Eliseu. Os muros de Jericó, com metros de espessura, caíram ao som de trombetas e gritos. Os ossos de Eliseu ressuscitaram um morto. O sol parou no céu por quase um dia inteiro para Josué terminar uma batalha. Qualquer um que tocasse o Monte Sinai enquanto Deus falava com Moisés era fulminado. A própria montanha tremia, fumegava e emitia sons de trombetas sobrenaturais, onde anjos apareciam como homens comuns, mas demonstravam poderes impossíveis, onde a linha entre o divino e o humano era tênue e onde práticas que hoje nos causam horror eram consideradas atos de fé. Se você acredita que Deus tem planos maiores para a sua vida, mesmo depois de conhecer esse lado sombrio da história, escreva "Deus é soberano" nos comentários como um ato de fé. Algo poderoso vai acontecer na sua vida.